Muito bom dia a todos. Saúdos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. A você que está aí assistindo a nossa transmissão, que Deus também abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar nosso culto nessa manhã. Quero ler a palavra de Deus, que está no Salmo de número 96. Salmo de número 96. A palavra do Senhor diz assim, Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, diz entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folga o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Este é o dia do Senhor. Nós estamos aqui reunidos num pequeno número, e você que está aí na sua casa, nós estamos reunidos para adorar o Senhor, como diz o salmista, cantar a este Deus que é o Criador de tudo que há, esse Deus que é santo, esse Deus que nos convida à adoração nesta manhã. Então quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar neste momento, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos porque Tu és santo. Tu és o único Deus, incomparável em sua majestade. Tu és o Deus eterno, que criou todas as coisas com o poder da Tua palavra. Nós somos o Teu povo, e nós, Senhor, queremos Te adorar nesta manhã, Te adorar, contemplar a beleza da Tua santidade. Derrama graça sobre nós, meu Deus. Derrame graça sobre o Teu povo. Que todos reconheçam que só Tu és Deus, que não há outro além de Ti, que Tu és o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Nós nos curvamos diante de Ti. Nós queremos render ao Senhor glórias e graças ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 74. Hino de número 74. Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci.
para te adorar, Senhor. E nós queremos, neste momento, reconhecer, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Nós queremos, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que purifique o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós a tua graça e nos renove nesta manhã, neste início de semana. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que nós possamos viver debaixo dos seus cuidados, da tua direção para a nossa vida, até o dia glorioso da volta de Jesus. Ó Pai, aceita a nossa adoração nesta manhã, aceita o nosso louvor que prestamos a Ti. Nós te damos graças por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar agora um outro hino ao Senhor, que é o hino de número 351. Hino de número 351. Outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há. Belas palavras de vida, com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador. Belas palavras de vida, quer salvar todo pecador. Belas palavras de vida, Ele vivifica e nos glorifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor tem palavras de vida para o nosso coração. Nós te adoramos porque a tua palavra, ela é viva, ela é mais cortante do que uma espada, ela é capaz de penetrar o nosso coração, de nos transformar, ela é capaz e poderosa para consolar a nossa alma, ela é poderosa para que nós possamos, pelo teu Espírito, experimentar a salvação poderosa de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nesta manhã estamos reunidos para adorar o Deus que é santo, que é vivo, que é verdadeiro. Obrigado porque o Senhor fala com o seu povo, fala ao nosso coração.
e nós te louvamos por isso, pela tua palavra. Abençoe cada um de nós, seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar a palavra de Deus e eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo, capítulo de número 19. Nós temos feito uma série de exposições no livro de Êxodo, e hoje nós vamos continuar a nossa série de exposições falando sobre um momento que foi, sem dúvida alguma, um dos mais importantes durante a peregrinação do povo no deserto, que foi quando eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Há dois fatos que são importantíssimos no livro de Êxodo. Primeiro é quando eles saem do Egito, a Páscoa. A Páscoa foi um momento de libertação, um momento de redenção, um momento onde o Senhor Santo manifestou o seu poder sobre os deuses do Egito, enviando as suas pragas, e este Deus liberta o seu povo após um longo período de escravidão. Agora o Senhor conduz o seu povo durante o deserto, esta peregrinação. O Senhor vai à frente, o Senhor mostra o caminho que eles devem andar durante o dia a nuvem ia à frente, e à noite uma coluna de fogo. E agora o povo está ao pé do Monte Sinai, o Monte da Lei, o trono de Deus, o púlpito de Deus. E agora o Senhor vai entregar a sua lei, a sua palavra para o seu povo no deserto. Quero que você acompanhe na sua Bíblia então a leitura em Êxodo capítulo 19, do verso 1 ao verso 25. A palavra de Deus diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo:
guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não transpasse o termo até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Um dos atributos de Deus que é muito claro nesta passagem é a sua santidade. A palavra santo significa cortar, separar. Santo é aquilo que é separado e retirado do seu uso comum. Nós vemos Moisés, no capítulo de número 15, cantando a santidade de Deus, e ele canta a esse Deus que é o Deus santo, o Deus que não tem nenhuma correlação, que não há nada comparado a ele. E ele diz assim, Êxodo 15, verso de número 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Então a santidade de Deus, ela fala da sua singularidade. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor é perfeito, e perfeito em todos os seus atributos. Moisés já sabia um pouco sobre a santidade de Deus, de quem Deus era, porque neste mesmo monte o Senhor havia se revelado a Moisés. Lá no capítulo 3, você vai ter o chamado de Deus a Moisés durante este período em que ele foge do Egito, passa 40 anos no deserto, e ali no monte Horebe ele tem a visão gloriosa da santidade do Senhor. Êxodo 3, versos 5 e 6 diz assim: eu vou ler a partir do verso de número 2. Êxodo capítulo 3, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 13 diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui o Senhor se revela a Moisés no meio do fogo. Ele diz que é o Deus Santo porque ele cumpre as suas promessas. Promessas que ele havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele é o Deus Santo porque ele é o Deus libertador. E ele vai trazer então libertação. A sua salvação virá sobre o seu povo que estava no cativeiro egípcio. Ele é o Deus Santo na maneira como ele revela a si mesmo o seu próprio nome, revela a sua santidade. Ele diz: eu sou o que sou. Este é o meu nome eterno. Deus revela a si mesmo como um Deus que existe por si mesmo. Ele jamais foi criado, ele jamais teve um início. Diferente de todos os outros deuses feitos pelas mãos humanas, criados pelas mãos humanas, esse é o Deus verdadeiro, porque ele é autoexistente, ele é eterno, ele nunca teve começo e ele nunca jamais terá fim. A santidade de Deus. Deus revela a sua santidade pessoalmente para Moisés, e Deus agora no Monte Sinai revela a sua santidade, a sua majestade para todo o povo de Israel. E aqui na sua santidade ele faz as suas exigências pactuais. O povo de Israel, após o terceiro mês da sua saída do Egito, está agora diante do monte de Deus. Esse monte aqui, você vai encontrar na Escritura, às vezes, o nome como Horebe e Sinai. Alguns acham que Horebe e Sinai podem ser a mesma coisa, mas nós entendemos que Horebe diz respeito àquela região de cadeia de montanhas que há na península do Sinai. A península do Sinai é como se você pegasse um triângulo invertido de cabeça para baixo. Ele tem cerca de 240 quilômetros de extensão. E o povo de Israel agora está no sul dessa península, onde fica essa cadeia de montanhas chamada Horebe, e provavelmente um dos montes então seja o Sinai. Sinai é a montanha em particular. Sinai aqui é o tribunal do Senhor. Sinai é o púlpito de Deus. É no Sinai que o Senhor entregou a sua lei ao seu povo. E no Sinai, ao pé do monte, está todo o povo de Israel. Eles ficaram acampados de frente a essa montanha. Eles ficaram acampados durante um ano inteiro. Um ano inteiro. Aqui o Monte Sinai
Deus então se revelou ao seu povo como um fogo consumidor. Durante este período, Moisés sobe ao Monte Sinai 4 vezes. 2 por duração indeterminada de tempo e outras 2 que ele sobe no Monte Sinai durante um período de 40 dias. O primeiro ato que nós vemos aqui de Deus no Sinai é propor para o seu povo uma aliança. Do verso 3 ao verso de número 19. Nós temos aqui o que é chamado de um tratado de suzerania. É como os reis faziam antigamente. Eles entregavam para o seu povo as suas leis, os seus decretos, os seus estatutos, e assim o Senhor está se manifestando ao seu povo por intermédio de Moisés, entregando a sua lei, os seus estatutos, os seus decretos para o seu povo que ele libertou da escravidão do Egito. O Senhor é o único Deus que pode então exigir obediência do seu povo por causa das suas obras providenciais e do seu juízo e da sua graça. Veja o que Deus diz, verso de número 3. Veja o que a palavra de Deus nos fala. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Deus usa aqui uma analogia bem interessante do reino animal. Ele fala que ele foi como uma águia que cuida, protege e conduz os seus filhotes para se tornarem maduros e poderem então serem alimentados. É essa analogia e comparação que Deus está dizendo para Moisés. Deus aqui está dizendo, meus irmãos, que Ele foi o Deus que tanto demonstrou o seu juízo sobre a terra do Egito, que Ele manifestou o que Ele fez aos egípcios, manifestando sobre eles o seu juízo através daquelas pragas que ele enviou sobre a terra, que ele enviou sobre Faraó e toda a sua casa, como também Deus aqui está falando que ele foi gracioso para com o seu povo, que ele libertou o seu povo dessa escravidão, e como uma águia que cuida dos seus filhotinhos, Deus também levou o seu povo sobre as suas asas até o Monte Sinai. Deus manifestou a sua graça, e nós podemos ver isso lá no texto de Êxodo, capítulo 12, na última praga que Deus envia. Êxodo capítulo 12, verso de número 12 ao verso 14, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus manifesta o seu juízo sobre os egípcios, passando sobre eles, enviando o anjo da morte e ferindo os primogênitos, as crias dos animais. Mas também Deus traz libertação sobre o seu povo. Deus manifesta a sua graça sobre o seu povo. As casas que não tinham
então o sangue do cordeiro nos umbrais como sinal, Deus visitaria com juízo as casas que tivessem o sinal do sangue do cordeiro, nos lembrando aqui de Jesus Cristo derramando o seu sangue por nós. Essas casas teriam o seu pecado expiado. A justiça de Deus cairia sobre o cordeiro e não sobre aquela casa, e o povo estaria liberto da escravidão do Egito. Israel agora é o povo de Deus. Aprender como um filhote de águia a voar. E chegou agora a este momento, eles estão diante do Monte Sinai. Chegou a hora deles aprenderem a viver pela fé. Deus então reivindica a sua autoridade como um legislador e juiz sobre o seu povo, exigindo deles total obediência aos termos que ele estabelece, que são os termos da aliança. Deus diz no versos 5 e 6: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja qual é o objetivo do Sinai, qual é o objetivo de Deus revelar a sua lei, a sua aliança, a sua palavra ao seu povo. Há 3 títulos aqui que são atribuídos a todo o povo de Israel. Deus diz que eles são propriedade particular, que eles são reino de sacerdotes e que eles são uma nação santa. O reino particular, a propriedade particular significa que eles pertencem agora especialmente ao Senhor, são o seu tesouro. É o seu tesouro. O tesouro que ele comprou, o tesouro que ele conquistou, o tesouro que ele, de forma graciosa, realizou a sua obra de redenção. O seu povo é o seu tesouro. Mas o seu povo também é um reino de sacerdotes. E sacerdotes aqui significa que o povo de Deus deveria ser a representação de Deus entre os povos e as nações. Eles deveriam testemunhar, eles deveriam adorar e mostrar a glória deste Deus entre todos os povos da terra. Eles deveriam representar quem é o Senhor, o Deus verdadeiro, vivo, redentor, o Deus pactual para todos os povos da terra. Eles também são uma nação santa, então eles foram separados por Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor separou o seu povo e colocou eles à parte para servirem, adorarem exclusivamente ao Senhor. Aqui está a reivindicação do Senhor, e ele diz: toda a terra é minha, porque toda a terra é minha. Ele pode reivindicar essas coisas porque ele é o Deus soberano, o Deus de toda a terra. Aqui nós aprendemos que há privilégios para o povo de Deus. Nós sermos o seu tesouro, nós sermos o seu sacerdote, nós sermos o seu povo santo, isso são privilégios. São bênçãos, mas juntamente com esses privilégios e bênçãos também há responsabilidades e obrigações. E aí nós vemos no verso 7 ao verso de número 8 a resposta dos anciãos, líderes do povo de Israel e de todos com respeito aos termos desta aliança. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Todos concordaram com esses termos que Deus estabelece, os termos do seu pacto, os termos da aliança. E aí então, a partir do verso 10 ao verso 15, nós vamos ter então a preparação para que eles possam receber a aliança do Senhor.
possam receber a lei do Senhor. Veja o que diz o texto. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Vemos aqui a purificação do povo para a manifestação da santidade do Senhor e eles receberem a sua lei, a sua aliança. Deus aqui é o juiz e o legislador do seu povo. Eles tinham que primeiro trocar de roupa. Eles tinham que colocar um limite ao redor do Sinai. Quem ultrapassasse aquele limite, quem ultrapassasse aquele termo, deveria ser morto. Após todas essas instruções, então, nós temos o acontecimento em si. Do verso de número 16 ao verso de número 19. O Senhor então agora vai manifestar a sua santidade, a sua glória. Diz o texto: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-no ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Nós vemos aqui as manifestações visíveis da santidade do Senhor, o que é chamado teologicamente de teofania, a manifestação visível e audível de Deus. O texto nos fala que há trombetas sendo tocadas, e podemos pensar que essas trombetas estão sendo tocadas pelos anjos do céu. Assim como o rei era anunciado com clangor de trombetas para a sua entrada majestosa e gloriosa diante de todos os seus súditos, assim os anjos estão tocando a trombeta para a manifestação e a entrada do Deus Todo-Poderoso, do Deus da aliança, aquele que é o rei de toda a terra, o único juiz e legislador. Aqui há uma audiência onde Deus se manifesta como o rei de toda a terra, e todo o povo então é convocado para essa audiência com o Senhor. O texto diz no verso 17: Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. O texto nos fala no verso de número 18 que o monte fumegava, ardia em chamas, porque Deus descera sobre ele em fogo. O monte tremia grandemente com a presença santa do Senhor. E conforme diz o verso de número 19, aumentava-se o clangor da trombeta, e aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Meus irmãos, veja a manifestação gloriosa e santa de Deus. Esse Deus é um Deus que fala, e a sua voz é poderosa. Ele não é como os ídolos mudos, que tem mãos, pés, boca, nariz,
ouvido e nada fazem. São ídolos mudos, feitos de pedra, feitos de madeira. Esse Deus é o Deus verdadeiro, porque Ele é o Deus que fala ao seu povo. Ele fala ao seu povo. Moisés tem uma posição privilegiada em relação ao povo. O verso 20 diz que o Senhor desceu ao cume do Monte Sinai e chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Deus quer mostrar para todo o povo de Israel, que muitas vezes questionava a liderança e a autoridade de Moisés. Deus está aqui dizendo que Moisés é aquele que o Senhor havia de fato escolhido para ser o profeta do Senhor, o seu libertador sobre o seu povo. Deus assim, Ele legitima mais uma vez a autoridade de Moisés diante de todo o povo. E Ele dá uma palavra de advertência, no verso de número 25 em diante. O texto diz: desce e adverte ao povo que não transpasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Todo o povo então tinha que entender que eles deveriam ter um santo temor diante desse Deus que se revela. No capítulo 20, verso 18 a 21, diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Deus quer ensinar para o seu povo que Ele é o Deus Santo e que eles deveriam então temê-lo. Temê-lo. Ter uma santa reverência, um santo temor a este Deus que agora vai entregar a sua aliança, a sua palavra. E Deus faz isso a partir do capítulo 19. Primeiro Ele entrega a sua lei moral, que é Êxodo 20. Depois Ele vai entregar a sua lei civil, que são os seus estatutos, do capítulo 21 ao capítulo de número 23. A lei civil diz respeito às leis que deveriam governar Israel como uma nação, um governo teocrático. E a partir do capítulo 24 até o capítulo 31 nós vamos ter as leis cerimoniais, Deus orientando o povo como eles deveriam adorá-lo no tabernáculo, como eles deveriam guardar as festas, o sábado, como toda a adoração deveria acontecer. O que Deus aqui está mostrando, meus irmãos, é como nós devemos nos relacionar com Ele, como nós devemos viver como seu povo e como nós devemos nos relacionar com o próximo. Antes de Deus dar ao seu povo a terra propriamente, a terra de Canaã, o Senhor aqui está estabelecendo a sua autoridade civil e espiritual no seu povo no deserto. Diferente dos outros povos, diferente das outras nações, este povo aqui é o povo de Deus. O que nós podemos aprender e aplicar desse texto para a nossa vida? Primeira coisa, a santidade de Deus deve causar uma mudança em nosso modo de viver. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso de número 18,
diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando nós compreendemos a santidade do Senhor, quem Ele é, e eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos, é conhecer a Deus, é saber quem Ele é, conhecer os seus atributos, é entender que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é amor. E quando conhecemos os atributos de Deus, mas de maneira muito especial a sua santidade, Ele é fogo consumidor, nós passamos a ter um senso de reverência e de santo temor. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10 diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos o povo de Deus, nós somos os seus sacerdotes, e nós devemos testemunhar a respeito deste Deus para todas as pessoas, quem Ele é, um Deus santo, um Deus justo, porém amor e misericórdia. Viver com santa reverência e temor. A santidade de Deus foi manifestada, e essa é a segunda lição que nós aprendemos, tanto na lei quanto no Evangelho. Há dois eventos marcantes na história de Israel: a Páscoa e o Sinai. A Páscoa simboliza o Evangelho, o Sinai simboliza a lei. A Páscoa simboliza a graça, o Sinai simboliza a santidade. A Páscoa simboliza a salvação, o Sinai simboliza juízo. A Páscoa simboliza libertação, o Sinai simboliza santificação. Você não consegue viver o Sinai sem a Páscoa. Você não consegue viver a Páscoa sem se comprometer com o Sinai. No Sinai todos morremos, na Páscoa todos vivemos. No Sinai Deus é o fogo consumidor, na Páscoa Deus é o nosso Redentor. É em Jesus que a misericórdia e a justiça se encontraram. Ele cumpriu o Sinai e Ele é a nossa Páscoa. O Sinai aponta para a necessidade
da nossa salvação. E este é uma das lições que aprendemos, o porquê o Senhor nos revelou, porque Ele se revelou em Sua palavra, porque Ele nos deu a Sua lei. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 diz: que diremos, pois, verso 7, a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Verso 12, por consequente, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom. Veja que o problema não está no pecado, o problema não está na lei, o problema está no pecado. A lei é santa, porque ela revela o caráter de Deus santo, um Deus justo. A lei mostra para nós que nós somos culpados diante deste Deus. Ela nos desnuda diante da santidade de Deus, revelando as nossas imperfeições, as nossas mazelas, a nossa miséria espiritual, e portanto diante da lei todos nós somos culpados. A lei nos fere, a lei nos mata. Por isso precisamos do Evangelho, porque o Evangelho nos liberta, o Evangelho nos cura. Paulo diz em Romanos 3, verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao mesmo tempo que a lei revela a santidade de Deus e portanto mostra o nosso próprio pecado, a lei é um aio, um professor que pega na nossa mão e nos leva a Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Somos aceitos então por esse Deus santo e justo, não por obras que nós praticamos, não por obras da lei, mas somos aceitos por Ele quando cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Portanto, não há como você ser justificado pela lei. Você é justificado quando você crê em Jesus como seu Salvador. Jesus é a nossa Páscoa. Não há como então ser cristão sem ter Jesus como o seu Cordeiro, que morreu na cruz por você e que satisfez a justiça de Deus no seu lugar para te libertar das trevas, para te libertar da culpa do pecado. Em Jesus, que é a nossa Páscoa, nós passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Mas não há como viver uma vida santa sem o Sinai. Nós precisamos do Sinai, precisamos da lei, porque na lei nós encontramos a direção de Deus para a nossa vida, de como você pode viver para agradar a Deus. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não é salvo pela lei, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, mas você foi salvo por Cristo Jesus para viver a lei. A lei como direção para a sua vida, a lei como pedagogia de Deus, a lei como grande mestre, a lei apontando o caminho que você deve andar. Não para ser justificado diante de Deus, mas para agradar a Deus com a sua vida.
É o que diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A escritura é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo, ela saiu da boca de Deus, e ela é inspirada por Deus, a autoridade de Deus, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar, mostrando para nós como devemos viver a nossa vida que agrade e glorifique a Deus. Somos salvos por Cristo Jesus pela fé, mas a lei é o caminho que devemos andar para agradar a Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, mas fomos salvos pela graça em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, quero terminar dizendo que nós temos que viver como o povo do Senhor. Deus nos deu a sua lei, Deus nos deu a sua palavra, dizendo: vocês são a minha propriedade. E não há um povo que tenha a palavra de Deus como o povo de Deus. Que povo há entre os povos da terra que tem este privilégio de ter a palavra do Deus vivo em suas mãos? Nós somos propriedade de Deus, a nossa origem, a nossa identidade está nele, em Cristo Jesus. Nós somos seus sacerdotes e essa é a nossa missão. Nós somos representantes do Senhor Jesus entre os povos da terra. Nós somos a nação santa e, portanto, isso faz a gente pensar sobre o nosso testemunho entre os povos, entre as pessoas. Nós somos o povo do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, para viver a missão de Jesus e ser testemunha de Jesus neste mundo para a sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã como Deus santo, justo, nosso legislador, um Deus que é vivo e que nos deu a sua palavra, a sua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque a sua palavra mostra a tua santidade e ao mesmo tempo revela o nosso próprio pecado. E mostra para cada um de nós que diante de ti todos somos culpados e nada podemos fazer por nós mesmos. Mas também a sua lei, a sua palavra nos testemunha. Ela pega-nos como um professor em nossas mãos e nos leva àquele que pode nos salvar, que é teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que recebeu na cruz a condenação que os nossos pecados merecem, que satisfez a tua justiça, que satisfez a tua vontade plenamente, não somente cumprindo toda a lei, como também recebendo o castigo da lei que os nossos pecados merecem. Nós te louvamos, Senhor, porque por meio de Jesus a tua justiça e a tua misericórdia se encontraram e nós fomos alcançados pela tua maravilhosa graça. Jesus é o nosso Salvador. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos ajude a compreender a tua palavra revelada e que nós possamos, através da tua palavra, que é a autoridade do Senhor, única autoridade para nós crermos e vivermos, que a tua palavra seja luz para os nossos pés, que a tua palavra seja lâmpada,
Que a Tua Palavra mostre para nós o caminho que nós devemos andar para Te agradar, para vivermos com santo temor, para Te adorarmos como o Senhor quer, para nos relacionarmos uns com os outros, para nós vivermos neste mundo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ó Deus, Te louvamos, Te adoramos, porque Tu és o Deus santo, Deus justo, o Deus misericordioso e amoroso. Obrigado, Deus, por sermos nós o Teu povo, sermos Tua propriedade. Obrigado por sermos os Teus sacerdotes, sermos a Sua nação santa. Que o Senhor nos ajude a vivermos os Teus propósitos, a cumprirmos com a nossa missão e a sermos testemunhas do Senhor Jesus entre as pessoas. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Vamos cantar essa canção. Deus enviou. O amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e a sua família, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.